Bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente começou na semana passada, né? Que é a relação de fungos, né? Versus orquidário aberto, né? Esse risco constante que a gente acaba correndo, né? Na live da semana passada a gente acabou tendo muitas perguntas, muitas questões ali e acabaram ficando sem respostas, né? Então hoje a gente vai tentar dar continuidade e tentar pelo menos elucidar algumas dúvidas, né, que ficaram ainda com relação a isso. E sejam muito bem-vindos aí a todos, né, para que a gente possa começar aí novamente essa live. Elizabeth, seja bem-vinda, Janice, sejam bem-vindos. E o que é interessante, né? Que esse assunto, né? Assunto quando a gente fala fungos, bactérias, vírus, é sempre um assunto muito polêmico, né? E cada um ali tem dentro do seu ambiente, que é aquilo que a gente sempre comenta, né? Tem que sempre levar em consideração o teu ambiente, né? Então, por isso que muitas vezes o que a gente fala aqui, para você fala assim, poxa, mas para mim não acontece isso. Depende como que é teu ambiente, depende como que é teu cultivo, como é que você faz, né? Então isso a gente precisa prestar sempre bastante atenção, porque isso acaba sendo algo decisivo aí para o teu sucesso ou não, ou vamos dizer, esse trabalho a mais que você vai ter aí com as suas plantas, né? Sejam bem-vindos, vamos compartilhando aí, convidando o pessoal para que a gente possa aí falar cada vez mais aí sobre as nossas queridas micro-orquídeas. Thelma, sejam bem-vindos, Silene, Maria Quaresma, Sandra, seja bem-vinda, De Brito, Silvia, todos sejam muito bem-vindos, né? Como que a gente tem feito? Semana passada a gente já fez dessa forma, então a gente mostrou algumas plantas no começo, né? E deixou algumas outras plantas para a gente mostrar no final, porque muitas vezes o pessoal, nem todo mundo consegue chegar aí no horário, né? Acaba chegando depois que já iniciou a live, e aí ficava sem ver algumas plantas floridas. Então a gente está dividindo, vamos mostrar uma parte agora no começo, e depois no final a gente mostra o restante, né? Então começa com algumas plantas, depois a gente entra no assunto, e depois a gente responde algumas questões. Mas como hoje é um pouco diferente, né? Então primeiro a gente vai mostrar as plantas e depois assim vai tirar os comentários, e depois que a gente mostrar as plantas volta os comentários de novo. Porque hoje é mais um bate-papo, porque o assunto a gente já falou bastante na semana passada, então hoje a gente vai só tentando elucidar aí algumas coisas, né? Até pedir para minha esposa, se ela vier para cá, vem com a cadeira, porque você vai ficar em pé muito tempo, vai cansar bastante. Não é verdade? Vai estar no computador ali, vai ficar segurando, que ela fica muitas vezes, acaba cansando. Então hoje é mais um bate-papo, então para ela vir com a cadeira e já se acomodar aqui. Tá certo. Tá joia? Bom pessoal, vamos mostrar algumas plantas floridas, né? Porque aí já fica mais, a gente já começar a esquentar isso, né? Eu vou mostrar primeiro aqui os Phalaenopsis, tá? Porque os Phalaenopsis também é uma grande questão que a gente tem aí com relação a fungos, né? Muitos problemas que a gente acaba tendo com os Phalaenopsis com fungos em muitas regiões, né? Mas de qualquer forma vamos começar a mostrar eles, porque a gente vai falar bastante deles depois. Olha aqui, esse daqui é a Violácea sumatra, tá? Então ela é toda fechada, né? Então essa daqui é mais uma violácea, né, uma planta aí grande, né, até de um porte grande. E a planta ela é toda fechadinha, né, a Violácea sumatra, qual que é o diferencial dela? Ela é toda fechada, né? Então o colorido dela é na flor inteira, essa variedade, né? E aí depois a gente tem aqui a Cornucerve, né? Então a Phalaenopsis Cornucerve, essa daqui é a variedade Red, tá joia? Ela já está terminando a floração. Eu acredito que essa daqui seja uma das últimas que vão florir aqui na minha casa, porque ela já vem florindo há muito tempo, então muitas plantas já floriram e essa daqui ainda está com flor, né? Então acredito que ainda seja uma das últimas aí que vão florir. Tá joia? A nossa querida aqui ainda continua florindo, né? Equestre, é a época dela, né? Então é Equestre cerúlea, né? Essa daqui tá com duas hastes, uma aqui subindo e uma outra aqui vai abrir ainda, né? Então é a Equestre variedade cerúlea, né? Então tá aí em plena floração. Algumas outras plantas já floriram, essa daqui também está em plena floração, tá muito bonita.
Aqui a fimbriata, né? Quem acompanha as lives, lembra quando eu mostrei essa fimbriata aberta pela primeira vez, certo? Que ela tinha chego na importação do ano passado e tinha florido aqui em casa pela primeira vez. Essa ainda é aquela flor, tá, gente? Então ela tá florida aproximadamente aí, sem errar muito, deixa eu ver, nós estamos em março, começo de março, ela já está há mais de 30 dias essa flor aberta. Então para você ver a durabilidade que tem essa espécie, né, a Phalaenopsis fimbriata, ela já está há mais de 40 dias essa flor aberta e ainda não formou o outro botão. Né? Então, assim, o que significa que ela ainda vai ficar ainda por bastante tempo. Então, é uma flor que dura bastante tempo. Né? Eu fiquei surpreendido com a duração dessa flor, que ela pelo tempo que ela está florida ainda. Então, aproximadamente já tem mais de 40 dias e nenhum sinal que ela vá murchar ou que ela vá morrer essa planta. Né? Aqui também mais uma outra Phalaenopsis. Essa daqui é a Belina, né? Então ela continua aí florida, né? Então aqui ela foi a flor que eu mostrei semana passada, então continua aí ainda aberta, né? A nossa Phalaenopsis Belina, tá joia? Vamos mostrar mais algum... mostrar uma outra planta aqui que da semana passada também, né? Que isso é interessante. A gente vai mostrando aí o desenvolvimento da planta, né? Então essa daqui é a Stenoglottis longifolha, né? Então vocês lembram que eu mostrei para vocês, só estava para vocês com uma haste aberta, né? Então agora já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hastes já com flor aberta e estão subindo mais algumas, né? Então isso daqui, você veja essa daqui logo como que ela vai estar cheia de flores, né? Então essa daqui é a Stenoglottis longifolha, tá joia? Olha só como que ela tá bonita. Né? Muito bacana mesmo, né? E é isso, gente. Tem mais algumas coisas aqui, alguns pleurotales. Mostrar essa daqui também, que é uma planta bem bacana, né? Trigoglottis brachiata, também a época de floração dela, né? Então tá com uma flor aqui aberta, tem uma outra aqui na parte de trás aberta também. É uma planta aí que ela tem uma flor grande e uma flor perfumada, tem um leve perfume e a duração da flor também é muito grande, né? A flor dura aí aproximadamente uns 30 dias aí sem errar muito, tá? Eu acredito que ela dure até mais tempo do que isso, pelo tempo que ela fica aberta aqui em casa. Mas é uma planta aí que eu acho bem bonita, esse labelo dela, né? Um labelo bem peludinho, vamos ver se eu consigo chegar mais perto para vocês verem. Ele tem esse formato bem bacana e ele é todo aí peludinho, né? Então é uma cor aí bem interessante, um contraste muito bacana aí que ele tem com a flor e esse labelo dela, tá bom? E agora mostrar uma flor aqui diminuta, né? Que essa daqui é muito pequenininha. É uma das plantas aí que eu gosto bastante, né? Isso daqui é uma barbocella, tá, gente? A barbocella mierce. A flor é do tamanho, é menor do que a cabeça de um fósforo, tá, gente? Então olha aqui, ó, vocês vão ver, ó, tudo isso que tá aqui, ó, subindo, ó, tudo isso daqui são flores, né? Tudo isso daqui são flores, olha. Então é isso, dificilmente eu vou conseguir mostrar para vocês a flor aberta, mas olha, tudo isso daqui são flores. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Melhorou. Tudo isso daqui são flores, ó. Tudo isso daqui, ó, é flor. É uma das barbocellas, eu acredito que seja menor, né? Então é uma das menores flores que a gente tem aqui no Brasil. Então olha só que coisa linda. É uma bacana mesmo. Eu só acho que eu acredito que não seja menor, né? Porque eu ainda tenho dúvida aí com relação ao Triseucus falcata, né? Que o Triseucus falcata, a flor dele, apesar do buquê ser maior, mas a flor em si individual, eu acho que se não for do mesmo tamanho, ela é um pouco menor, né? Então essa daqui é a nossa Barbocella mierce. Olha ela aqui. Muito bonita, né? Deixa eu só pendurar ela aqui. Bom, eu só quero, vamos lá tirar os comentários aqui, voltar aos comentários, né? Aqui é só apertar aqui. Tá joia. Ativou os comentários. Bom, vamos voltar aos comentários. Então só que eu dar continuidade, respondendo uma questão que ficou na semana passada, eu acho que eu até comentei alguma coisa a respeito disso, mas depois dentro dali das perguntas do Instagram, se não me falha a memória, teve algumas perguntas com relação a isso, principalmente com Phalaenopsis, tá?
Então os Phalaenopsis, normalmente as pessoas têm muito problema com relação a fungos, né, em Phalaenopsis. E ela acaba sendo, o pessoal fala assim, ah, mas espécie é muito difícil eu cultivar Phalaenopsis, é uma espécie que funga bastante, eu perco muito Phalaenopsis, né, e isso é muito complicado. Então o que a gente tem que tomar em consideração da Phalaenopsis, né? Vocês lembram que eu sempre comento com vocês, nem tudo que a gente pode querer de planta a gente pode ter. E se a gente quer ter, a gente tem que preparar esse ambiente para ter essas plantas, né? O questionamento foi realmente na região sul, onde que a gente tem ali no inverno muitas vezes temperaturas abaixo aí de 10 graus, né? Então ficando aí 5 graus, 1 grau, 2 graus ou até mesmo negativo, né? A Phalaenopsis, né, em si, a espécie, o gênero Phalaenopsis, elas são plantas de regiões quentes, né? Então próximos do litoral, então de baixa altitude, é lógico, algumas espécies chegam até 800 metros de altitude, mas a grande maioria fica ali abaixo dos seus 300, 400 metros de altitude, em regiões muito quentes. E na natureza existe uma outra questão que é bem interessante. Nós cultivamos Phalaenopsis dessa forma, ou seja, assim, né, a planta em pé. Só que na natureza ela cresce dessa forma, tá? Então ela cresce assim. O que acontece? Até as regiões que elas são nativas, né, chove muito. Tem a época ali das monções, então uma época que tem muita chuva realmente, né? Então o que acontece? Chove, mas como ela cresce nessa posição, ela não acumula água aqui no centro dela e as folhas também, a água acaba escorrendo e não fica acumulada na folha. Então não acaba manchando, não acaba danificando a folha. Agora, aqui, como a gente no cultivo, a gente teima cultivar ela dessa forma, então o que pode acontecer muitas vezes? Acumular água, e se você é de uma região muito fria, né, elas vão sentir isso. Então o que é interessante na região fria, onde que você ali está tentando cultivar Phalaenopsis? No inverno você vai ter que arrumar alguma forma de proteger a tua planta, né, para que você possa trazer ela para um local, para um ambiente um pouco mais quente, tá? Para evitar justamente esse frio muito intenso. Então muitas vezes você vai ter que trazer ela para dentro de casa ou algum lugar onde que você possa proteger e manter pelo menos uma, não vou dizer quente, mas um ambiente um pouco menos frio, né, vamos dizer assim. E aí nesses casos suspender a rega, né? Porque se você molhar ou bater água ou gotículas de água na folha da planta, vai ser um problema. Então nesses dias mais frios, ou nessa semana mais frio que de repente você tenha no inverno, não rega a planta. Ela não vai morrer por causa disso, ela vai aguentar ali uma semana tranquilamente, sem problema nenhum, e é preferível porque o que acontece? A maioria das plantas, quando, tirando, é lógico, as que são de frio mais intenso, mas quando você chega numa temperatura abaixo de 12 graus, ela para praticamente ela para o metabolismo dela. Então o que acontece? Se ela está numa temperatura frio abaixo de 12 graus, ela cessa o metabolismo. Então não adianta você ficar regando, não tem o porquê você regar essa planta. Então você espera passar aquela frente fria, aquela semana de frio, e depois você rega ela, começa a regar, claro, se a temperatura ainda está abaixo, 10 graus, molhe só o substrato, jogue um pouquinho de água no substrato, não molhe as folhas, tá? Porque aí se ficar qualquer pequena quantidade de água acumulada aqui no centro das Phalaenopsis, isso pode fazer com que o fungo venha a atacar a sua planta, tá joia? Aquela questão que a gente sempre comenta também, local ventilado, então evite colocar suas plantas muito acumuladas, né, principalmente Phalaenopsis, para que ela precisa dessa ventilação lateral para que ela possa aí secar rapidamente também, tá joia? E o principal cuidado, tá, Phalaenopsis, não deixe acumular água aqui, tá? Então você tem que tomar um cuidado, ou regar, ou não regar com muita... Esperar o substrato ficar levemente seco para você fazer uma nova rega. Se ele ainda está úmido e você põe e sente que ele está molhado, não coloque água, só espere ele ficar levemente úmido, quase seco, aí você rega novamente, tá bom? Bom, vamos lá, se a gente tem algumas perguntas... Na verdade, assim, ó, pode agilizar a galera aí para fazer pergunta, porque ninguém fez ainda. Só a Valquíria Ramos que está falando. Obrigada pelas informações complementares.
sobre Phalaenopsis espécie. Você é o mestre das micros. Obrigado, obrigado. Quem que é? A Valquíria Ramos. A Valquíria Ramos. Obrigado, Valquíria Ramos. Então vamos lá, vamos colocar mais algumas coisas aí com relação ao fungo. Perguntas, que essa live é para tirar as dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Caso vocês tenham alguma pergunta, tá aberta aí os comentários no Instagram, tá joia? Então essa live é justamente para a gente tentar responder algumas perguntas com relação ao fungo, ao toque de fungos, né? E a questão aí que a gente tem, principalmente com relação a esse ataque de fungo em orquidários abertos, né? E aí a gente está aqui para realmente tentar esclarecer isso, tentar ajudar vocês aí nessa questão dos cultivos, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Sandra Natureza Orquídeas. Sandra Natureza Orquídeas, vamos lá. Isso, ela coloca: ganhei 2 Phalaenopsis, não deixo acumular água e plantei num tronquinho, mas as folhas foram amarelando uma de cada vez e perdi as 2. Tá. Isso também aconteceu com uma Cattleya. Será que foi fungo? Olha, pode ter sido isso, tá? Provavelmente eu não tenho uma aqui, né? Deixa eu ver aqui, não sei se você vai conseguir pegar. Tem umas Phalaenopsis daquelas que eu trouxe, agora não, mas aquelas que estão penduradas lá, tem uma que está com uma folha parecida que está amarela, verde amarelada, né? O que acontece? Sandra, a grande, daquelas que estão penduradas em vaso, tá? Uma folha meia mole lá, que você vai dar uma olhada, você vai estar puxando para o amarelo. O que acontece, Sandra Natureza? Sandra, a Phalaenopsis, ela tem esse problema, né? Então muitas vezes isso não quer dizer que você aconteceu com a sua planta, mas ela já veio com algum tipo de problema. Muitas vezes ela já veio com vírus ou alguma coisa desse tipo, fungo. E aí acabou essa questão evoluindo na tua casa, tá? O que acontece muitas vezes das folhas amarelarem no caso dos Phalaenopsis, tá? Muitas vezes é esse excesso de água, tá? Ou falta de circulação. Então muitas vezes você precisa ver se o substrato, porque muitas vezes você não rega ela constantemente ou não molha constantemente, não deixa acumular água. Mas o substrato, ele não está ventilado, ele não está ventilando, vamos dizer assim. É um substrato muito velho, né? Então vamos lá, ó. Só pode deixar, acho que essa daqui tá mais fácil de mostrar. Então, às vezes, o substrato, que nem essas plantas aqui, ó. Essas plantas aqui eu recebi da importação não faz muito tempo, foi no final do ano passado, tá? E o que aconteceu? Essa planta aqui, ela provavelmente, quando eles embalaram a planta, ela ficou muito tempo ali embalada, com a raiz úmida, com muita umidade acumulada nas raízes. Então o substrato era velho, ou ela ficou muito tempo com esse substrato ali fechado. O que aconteceu? Olha, acontece isso, ó, ela fica esverdeada, amarelada, tá? Então isso muitas vezes não é nem um ataque de fungo, na verdade. É esse excesso de umidade que essa planta ficou, ou falta de luz também muitas vezes, assim, com esse excesso de umidade, falta de ventilação nas raízes, o que acaba acontecendo? Essa planta, ela tende a ficar esse amarelado. Tá? Infelizmente na Phalaenopsis acontece isso, e principalmente é o que? Excesso de umidade e falta de ventilação nas raízes, e ela, como uma defesa, ela vai perdendo, começa de baixo para cima e ela vai amarelando a folha e a folha vai cair, ela vai perdendo. Só o que aconteceu aqui? Ó, para você ter uma ideia, ó, tá essa folha, essa tá levemente amarelada, essa tá levemente amarelada e essa também, ó. Então eu praticamente quase perdi essa planta, tá? Se ela tivesse ficado mais algum tempo da forma que ela estava, eu ia perder essa planta. Mas a folha nova, ó, a cor da folha nova que já nasceu, ó, verde. E a raiz, ó, já está brotando, saindo raízes novas. Então isso daqui, ó, tem bastante raiz nova aqui saindo. Então isso daqui muitas vezes é um excesso de umidade ou falta de ventilação nas raízes da planta, tá? Então pode acontecer isso. Isso também pode acontecer com Cattleya. Então muitas vezes você não está deixando acumular água, não está regando muito, mas o substrato, ele é um substrato que ele está extremamente velho, ou é um substrato que não é adequado para a planta. Ela falou aqui que ela colocou no tronquinho. No tronquinho, tá. Então isso provavelmente é alguma coisa que ela já veio,
tá? Porque olha, é o que eu estou tentando te mostrar aqui, é o que já veio. Ela já veio dessa forma e muitas vezes a planta não conseguiu se recuperar, não deu tempo. Tá? Então isso que a gente tem que observar, essas folhas amareladas, né, normalmente é isso. Então ela estava, né, então muitas vezes não é que ela tá, quando você colocou no tronquinho, depois ela foi amarelando e por alguma forma ali, alguma coisa que aconteceu com ela e ela acabou acontecendo isso com a planta. Tá? Então é isso que eu te falo, é muito difícil a gente dizer se fungo não foi. Tá? Provavelmente isso fungo não foi. Pode ter sido uma bactéria, pode ter sido alguma outra coisa, porque a bactéria normalmente a folha apodrece, então provavelmente também bactéria não foi. Foi algum outro tipo de doença que ela cometeu a planta por esse excesso de umidade que ela estava, ou muitas vezes ali um ambiente sem muita ventilação anterior a você colocar no tronquinho e ela não conseguiu se recuperar, porque ela já estava muito debilitada. Tá? Provavelmente foi algo desse tipo, tá? O Agostinho no Facebook pergunta: eu quero saber como combater o fungo preto que dá na madeira e acaba tanto com o musgo quanto com a micro-orquídea. É um fungo preto, né? Que ele aparece, um fungo preto. Repete a pergunta. Então Agostinho, ele está perguntando sobre um fungo preto que aparece na madeira e ele acaba sendo muito agressivo. Eu tenho algumas plantas, tenho algumas madeiras que estão dessa forma. Quer dizer, eu já tive, né? Porque o que acontece? É um fungo preto. Deixa eu ver se eu acho uma planta aqui que está com isso. Agostinho, só um minuto. Aqui. Ó, exatamente isso, né, Agostinho? Né? Então esse fungo preto que está aparecendo aqui, olha. Infelizmente, Agostinho, a gente tem que usar algum tipo de fungicida, mas esse fungo aqui ele é muito complicado da gente conseguir combater ele. Tá? Eu já tentei em algumas madeiras, né? Eu já tive esse problema e tenho, você vê aqui, olha, eu tenho esse problema. É um fungo preto que ele aparece, você pega ele, assim, ele sai que nem um carvão realmente, né? O que eu já tentei utilizar aqui, alguns fungicidas, né? De contato, né? Mas o de contato eu acho muito agressivo para a planta. Eu já coloquei alguns fungicidas aqui, tipo Cercombin, né? Então alguns sistêmicos, né? E não me deu muito resultado, tá? O resultado não foi muito satisfatório. Então o que eu vejo? O que normalmente eu faço? Infelizmente é o que eu faço e você tem que tomar muito cuidado. Quando começar a aparecer isso, você já tirar a planta, tá? Já tira ela da madeira e planta numa outra madeira. Tá? Porque muitas vezes não vai valer a pena você cuidar de tentar matar esse fungo, porque ele, né, é muito agressivo e você vai acabar contaminando as outras madeiras. Então quando eu vejo isso, que já está assim, tomando muito tempo da madeira, eu já troco, porque senão ele vai acabar espalhando para as outras madeiras, tá? Isso daqui normalmente é uma madeira que ela é muito velha, muito antiga, e ela está contaminando, e ela está apodrecendo. E é um fungo que já vem com essa madeira. Então dificilmente a gente vai conseguir eliminar, tá? Então o que eu faço? Eu tiro a planta, replanto, jogo um fungicida na planta, tá? Descarto essa madeira e planto ela novamente, tá? Infelizmente é isso, porque esse fungo aqui, ele realmente não mata a planta, mas ele acaba de alguma forma fazendo com que as raízes delas comecem a morrer. E aí a planta, aos poucos, ela vai morrendo. Tá? Então é isso que acontece, ela acaba atacando as raízes da planta. E aí vocês podem ver, ó, o que acaba acontecendo, a raiz ela vai soltando, ó. Ela já não está nem grudada na madeira, ó, ela vai soltando. Então o que eu prefiro fazer? Eu descarto essa madeira, tiro, replanto a planta e jogo fora, jogo um fungicida na planta, né, para que de repente se ela está com alguma coisa desse tipo, planto em uma outra madeira e pronto, tá? É o que eu faço. E eu prefiro fazer isso do que ficar tentando eliminar esse fungo que normalmente você não vai conseguir. Ele é muito agressivo mesmo e ele é muito persistente. Para retirar ele é bem complicado, tá? O Alan Felipe diz bom dia. Bom dia, Alan. Em
toquinhos, mesmo em dias chuvosos, diminui a possibilidade de fungos? Olha, eu vou dar a minha experiência, tá? Antigamente eu cultivava cerca de 100% das minhas plantas em vaso, tá joia? Por eu ter muitos problemas com fungos em vaso, o que eu fiz? Hoje cerca de 95% das minhas plantas de coleção, tá? As plantas de coleção, elas estão em madeira, tá? Então praticamente todas elas eu cultivo dessa forma mesmo, olha. Em madeira, em toquinhos, ó, toquinhos de madeira, um pouquinho de substrato aí de esfagno aqui na base para a planta se adaptar, e aqui é dessa forma. Por que eu comecei a fazer isso? Porque justamente eu tive muito problema com fungo, tá? Muito problema com fungo, principalmente na época da chuva. E dessa forma, a raiz ela acaba tendo uma aeração melhor e quando diminui a chuva rapidamente se seca, tá? Agora o que você tem que tomar cuidado, Alan? Evitar colocar um excesso de esfagno na base da planta, porque se você colocar muito esfagno, não vai adiantar nada, porque ali vai acumular muita água também. Então você tem que colocar uma quantidade de esfagno pequena, justamente para quê? Para que ela seque rapidamente aí caso na hora que a chuva para. Ou se acontecer no teu caso, aí como acontece aqui em São Paulo, que a gente às vezes fica aí 3 meses, de 2 a 3 meses com chuva praticamente todo dia, né? E você tem muito esfagno na base da planta, ela vai demorar mais a secar. Mas se você colocar uma quantidade pequenininha, não. Ela vai secar rapidamente, porque é mais fácil você controlar a rega, regar mais vezes, do que você tentar secar a planta. Tá joia? O Valdecir aqui no Facebook fala o seguinte: bom dia pessoal, semana toda de chuva aqui em Irati, sul do Paraná. Fiz apenas uma rega para não ter problemas com fungos. É isso daí. Quem que é o nome dele? Valdecir. Ô, Valdecir, tudo bom? Aksenen. Valdecir Aksenen. Ô Valdecir, é isso mesmo, né? Não tem jeito, né? Quando a gente tem esse problema aí do excesso de chuvas, né? Muitas vezes eu fico sem regar, não tem jeito, fico sem regar as plantas, porque por mais que a gente tente aí controlar ou que a gente fique com dó da planta, mas na natureza, às vezes ela fica uma semana, 15 dias, até um mês ou mais tempo sem precisar ter rega, né? Ou aquela época seca, né? Só a umidade ambiente já é o suficiente. Se você é um orquidário aberto e se você tem chuva aí durante a semana, muitas vezes você nem precisa regar, você vai deixar para a próxima semana, vai deixar assim uns 2, 3 dias sem você regar as plantas, ou pelo menos 2 dias sem regar, você só vai regar novamente. Então passou a semana de chuva, deixa uns 2 dias sem regar e depois você rega novamente, sem problema nenhum. Tá joia? Mas ótimo, é isso mesmo, é isso mesmo, tá certíssimo. O Luso Tropical pergunta aqui como estimular o enraizamento das Phalaenopsis. O Luso Tropical. Isso. Luso Tropical, ele está perguntando como estimular o enraizamento das Phalaenopsis. Então vamos lá. Se é uma planta que está debilitada, uma planta que já sofreu bastante, ela só vai soltar novas raízes quando ela começar ali a crescer novas folhas, ela sente muito, tá? A Phalaenopsis, quando ela perde todas as raízes, ela sente muito, então ela demora muito tempo para ter um novo enraizamento. Mas o que a Phalaenopsis precisa, tá, gente? Aí que é a grande dica. Se você planta em vaso, substrato ventilado, né? Então não substrato muito compacto e tomar cuidado com excesso de rega, porque o excesso de rega na Phalaenopsis, ela faz com que a raiz apodreça, a ponta da raiz apodreça e ela não se desenvolve. O que eu utilizo para ter um melhor enraizamento, tá? Normalmente eu uso o Microorchidis Fert, que o Microorchidis Fert, ele tem ali 3 hormônios vegetais. O Microorchidis Fert, tá, gente? O pequeno, para micro-orquídeas, ele tem 3 hormônios vegetais, tá? E esses hormônios vegetais, eles estimulam tanto o crescimento da planta quanto o enraizamento. Então eu utilizo muito ele no caso das Phalaenopsis, e aí acaba estimulando bastante aí o enraizamento, tá bom?
se você aí, o que você tem? No caso, se você tem o uso micro-orquídeas, o Orquídeas Fert, aí o que você pode estar utilizando? Ele em conjunto com o Ceacrop, que o Ceacrop também ele ajuda, mas no caso só do Orquídeas Fert, tá? No micro-orquídeas não precisa, porque ele já tem ali um hormônio de enraizamento, tá? Uma outra coisa que o pessoal utilizava muito antigamente é o complexo B, mas o complexo B líquido hoje é muito difícil encontrar, né, o gotas, né? E uma coisa também que é algo caseiro, tá? Então é a batatinha da tiririca, tá? Quem depois vocês procuram na internet, é um capim, né? Batatinha de tiririca. Você pegar essa batatinha da tiririca, bater no liquidificador, misturar com água e regar nas plantas. Ela também estimula bastante o enraizamento aí de plantas também, e no caso de Phalaenopsis, ok? O Alan no Facebook pergunta aqui, geralmente eu faço adubação foliar nos finais de semana. Ok. Em São Paulo o tempo está muito chuvoso. A adubação, mesmo em dia chuvoso, quando a chuva dá uma trégua, pode favorecer aparecimento de fungos? Ou melhor, ou é melhor suspender a adubação momentaneamente? Então vamos lá. Semanal. O Alan, ele faz essa adubação. O Alan, provavelmente o orquidário dele é descoberto. Então o que ele está comentando ali? Que mesmo assim, tem as chuvas constantes, né? Então de repente para ali um dia, ou no intervalo ali entre uma chuva e outra, vamos dizer assim, ele faz a adubação, né? O que eu te aconselho, tá? É como se fosse assim, a planta ela precisa secar, né? Então assim, para você fazer a adubação, eu acho, né, eu falo pelo que eu faço aqui em casa, se parar uns 2, 3 dias de chover, aí sim eu faço a adubação. Agora, se ficar a semana toda chovendo e eu vou jogar mais a rega, eu prejudico ainda mais a planta. Ao invés de eu estar ajudando ela, eu estou prejudicando. Porque assim, essa adubação foliar, por mais que ela seja foliar, ela acumula um pouco ali no substrato, tá certo? Então mesmo que você pule uma semana a adubação, não vai ter problema nenhum, porque ali ficou o adubo ainda no substrato. Se continua chovendo, claro, vai lavar a planta, mas alguma parte ali ainda vai ficar dissolvida, para que ela possa absorver. Então se você pular uma semana por causa da chuva, não tem problema nenhum, tá? Então assim, porque o que acontece? Choveu 5 dias, aí no 6º dia que a planta tem para secar as raízes, você vai lá e molha ela também com adubo. Ah, mas é o adubo, mas vai prejudicar a planta. Então é preferível assim, ó, se secou 2, 3 dias, ok, aí você faz a adubação. Caso contrário, pula para a semana que vem, não tem problema nenhum, né? Você pular uma semana a adubação, principalmente nessa época de muita chuva, não tem problema, tá joia? Tem a recomendação do micro-orquídeas que é a cada 15, né? Porque muitas vezes aí você tem um adubo que você faz semanalmente, né? No caso do micro-orquídeas Fert, tem a cada 15 dias, né? Ele já pula um pouco. Então, assim, é isso que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque ela justamente, naquela época que ela tem, naquele momento que ela tem para secar a raiz ou secar o substrato, você vai lá e molha com a rega. Então, ao invés de ajudar, você pode muitas vezes estar prejudicando mais a planta e ali favorecendo o aparecimento de fungo, tá? Então, assim, deixa ela secar, aí depois na rega normal você faz, mas não forçar essa rega por uma questão da adubação. Você pode pular, não tem problema nenhum, tá? A Neuza no Instagram pergunta como cultivar mini Phalaenopsis em apartamento. A Neuza, como cultivar mini Phalaenopsis em apartamento, tá? A mini Phalaenopsis é uma das plantas mais tranquilas aí para você possa cultivar em apartamento. Por quê? Porque ela não é uma planta que ela é rústica, né? Ela não precisa de uma iluminação muito forte, tá? Então a iluminação dela aí é uma filtração em torno de 80%. E você pode cultivar ela tanto em vasos, né? Em vasos de plástico, ou também em leques de madeira.
né? E aí a questão que você tenha é a questão da luminosidade. Então uma luminosidade difusa, né? Ou se ela puder pegar um pouquinho de luz ali na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, mas cuidado com o excesso de luz, que Phalaenopsis também não gosta de muita luz. E aí as regas, evitando o excesso de rega na raiz, no vaso e na planta. Tá joia? Mas a Phalaenopsis, as mini Phalaenopsis tipo Parish, Louis, Lobby, a Deliciosa, todas elas são bem tranquilas para você cultivar em apartamento. Tá joia? Seguindo aí as recomendações, né? Então a questão da ventilação, questão da luminosidade, e as regas e a adubação, você vai ter plantas aí se desenvolvendo muito bem. Tá bom? A Shirley aqui, ó, pergunta: oi, Roberto e esposa. Oi, Shirley, tudo bom? Oi. Nunca tive muito sucesso com as Phalaenopsis, mas mudei para o cultivo em cachepô e estão lindas. Qual o adubo mais indicado para esse cultivo? Então vamos lá, é a Shirley. Shirley. Então você veja, você sabe por quê? Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu saí do vaso e eu comecei a cultivar em cachepô e eu tive sucesso. Por que disso? Né? Muitas vezes as pessoas não se perguntam, né? Não sei se a Shirley chegou a fazer essa pergunta. O porquê? Por causa da ventilação da raiz. A Phalaenopsis, ela precisa dessa ventilação da raiz, e se ela não tiver essa ventilação da raiz, né, ela acaba definhando, porque a raiz morre e a planta não se desenvolve. Então por isso que te deu certo. Beleza? Isso é uma questão. E qual adubo utilizar? Tá? No caso de Phalaenopsis, eu indico o Micro Orchids Fert. Tá? Por quê? Porque ele é um adubo mais completo, né? Então, principalmente, ele tem aí os macronutrientes, os hormônios vegetais e micronutrientes também, tá? Então fica muito mais fácil aí de você cuidar das suas Phalaenopsis. Então eu indico principalmente assim, se você não tem plantas de muito grande porte, né? Então se você tem as Phalaenopsis, as médias, as pequenas e as micro, eu te indico ele. Agora se você tem aí um cultivo mais aberto, onde que você tem um monte de Phalaenopsis, aí já entraria no Orchids Fert. Mas se são médias, pequenas e as minis, Orchids Fert, tá? Que ele é Micro Orchids Fert. Né, o Micro Orchids Fert, que ele é o ideal para esse tipo de cultivo, tá bom? O Wallace Dias no Facebook pergunta, diz assim: aqui em São Paulo está chovendo muito e aparecendo muita colchonilha. Tem a ver com a chuva? Wallace Dias no Facebook. Wallace Dias, sim, cochonilha. Então vamos lá. Cochonilha é uma coisa assim que constantemente aparece, tá? Isso a gente tem que procurar aí eliminar ela, tá? O que você vai ter que ter mais atenção? A ventilação das suas plantas, tá? Então as suas plantas provavelmente aí dá uma olhada se elas não estão muito próximas uma das outras, tá? Esse excesso de umidade favorece o aparecimento de cochonilha, tá? Então como está chovendo constantemente, então esse excesso de umidade favorece o desenvolvimento dela, tá? É também uma coisa aí que você tem que notar. E você vai precisar combater elas, porque enquanto você não combater, ela vai se disseminando cada vez mais. Então assim, você vai ter que fazer aí um mutirão para tentar eliminar elas. E ali as plantas que estão com problema, você vai separando, vai tratando dessas plantas para depois você voltar para o local dela normal. E você vai ter que utilizar uma escovinha, tá? Então assim, uma outra coisa, não tente tirar a cochonilha sem molhar com ou um inseticida, ou que você esteja fazendo com detergente, ou com cravo, ou com arruda, independente do defensivo que você esteja utilizando, tá? Primeiro molhe e depois você escova, tá? Porque se você escovar sem molhar, você vai estar, os ovos da cochonilha, eles acabam espalhando e você vai levar isso para outras plantas. Então por isso que é importante, você tira a planta de onde está, molha ela com o defensivo e depois com uma escovinha de dente você escova todas as plantas, vai te dar um pouquinho de trabalho, principalmente essas que estão com cochonilha. E ali depois você vai fazendo a profilaxia ali nas outras plantas, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir aí eliminar a tua cochonilha. Uma outra coisa que você tem que observar, tá? Como o nome dele é mesmo?
Bom, a gente vai ver. Wallace, uma outra coisa que você precisa observar, formiga. Tem uma formiga que é uma formiga açucareira, tá? Essa formiguinha, ela pastoreia as cochonilhas, tá? Então o que acontece? Essa formiga, ela precisa de açúcar, só que esse açúcar ela não consegue retirar da planta diretamente. O que ela faz? Ela mantém a cochonilha como sendo um rebanho dela, e aí a cochonilha, ela absorve essa seiva da orquídea, no trato digestivo ela quebra essas enzimas, e o que acontece quando ela elimina isso, a formiga se alimenta disso. Tá? Então ela acaba sendo ali essa comunidade ali, ela acaba fazendo com que isso, esse socialismo, né, vamos dizer assim, ela acaba se beneficiando disso. E ela acaba pegando essa cochonilha e levando para outras plantas. Então observa também, se você tem essa formiguinha que ela está andando pelas plantas, começa a observar, essa formiguinha ela também acaba espalhando a cochonilha dentro do teu orquidário. Então você também vai ter que achar esse formigueiro onde que está, vai seguindo essas formigas, acha o formigueiro dela e elimina esse formigueiro, porque aí pelo menos você já consegue tirar parte do problema, tá? Ela já vai deixar de espalhar isso nas plantas. E aí você vai eliminando isso das suas plantas, em pouco tempo você elimina totalmente, ou aí ela fica de uma forma que você consegue conviver com ela sem prejudicar as plantas. Tá joia, Wallace? Mas é isso. Cochonilha, umidade, ela também aumenta aí esse problema. Tá joia? O Debrito Edson pergunta aqui, para combater fungos nas orquídeas e nas madeiras, você não chegou a testar fungicidas biológicos como o Bacillus subtilis ou Bacillus pumilus? Não cheguei, tá? Esse tipo de fungicidas biológicos aqui eu não consegui ter muito acesso a isso, tá? Não tenho acesso e não consegui testar isso, né? Nesse momento eu não testo a questão dos biológicos. O que eu evito em caso desses agentes biológicos é o que eu falo sempre. Eu evito usar veneno, né? Venenos nas orquídeas, onde que eu tenho aí as joaninhas, essas questões aí que acabam, pelo menos eliminando a questão aí de algumas cochonilhas, pulgões, tudo isso. Mas na questão de fungos, esses agentes biológicos eu ainda não utilizei, tá? Não tive acesso ainda e não utilizei, tá bom? A Valquíria Ramos está falando que quando passou as Phalaenopsis espécie para tronquinho, usou seu adubo e viu um enraizamento mais rápido. Quem é? A Valquíria Ramos. Ô Valquíria, obrigado aí. É isso que eu acho que é interessante, o adubo, o micro-orquídeos fértil, por ele já ter essa questão desses hormônios vegetais, ele ajuda já no enraizamento, né? E favorece porque ele não tem um excesso de nutrientes ali que possam prejudicar a planta ou ela ter um crescimento além do normal, né? Porque esse crescimento além do normal, que é aquilo que a gente falou na semana passada, ele faz com que as paredes da célula das plantas também acabem ficando mais espaçadas, a planta fica mole e acaba também favorecendo o ataque de fungos e bactérias, né? Principalmente se tiver algum corte, alguma coisinha ali, a bactéria acaba entrando e aí às vezes vai infectar a tua planta. E o micro-orquídeos férteis é equilibrado para isso, ele acaba fazendo com que favoreça esse desenvolvimento. A Elânia Batista, ela coloca ela coloca um comentário que deu fungo branco num tronquinho que tinha nobilior, que estava cheio de nobilior, se espalhou rapidamente. Então responde isso que tem. Então vamos lá, Elânia, tá? Eu tive numa outra live que eu fiz há algum tempo atrás, foi esse questionamento justamente com o fungo branco. Esse fungo branco, quando ele aparece na madeira, tá? É que assim, existe vários tipos de fungo, né? E principalmente existe vários tipos de fungo branco. Mas ele tem esse fungo branco e que ele vai crescendo como se fosse uma capa, né? E ele é muito agressivo, tá? O fungo preto que aparece na madeira, ele é agressivo, mas ele é lento, o crescimento dele, o desenvolvimento dele é lento. Mas esse fungo branco, ele vai aparecendo como se ele fosse uma capa. E ele cresce de uma maneira que ele sufoca a raiz da planta e ele vai crescendo por cima da planta e abafa a planta.
né? Então, assim, isso aparece justamente em algumas madeiras, né? Principalmente madeiras quando elas estão naquele estado de... Nem sempre ela está podre, mas o fungo ele já vem naquela madeira e ele acaba se desenvolvendo. Então, se você perceber esse fungo branco, que tem fungos brancos que não fazem nenhum mal, né? Não tem problema, ele acaba crescendo junto com a planta e não danifica a planta. Mas tem um fungo que ele começa a crescer e ele vai crescendo para a raiz, por cima do bulbo, por cima da planta, retire imediatamente, tá, gente? Retire imediatamente esse fungo, retire a planta dessa madeira, limpe ela bastante, né, com uma escovinha, retire qualquer resíduo desse fungo e faça o replantio dessa planta. Porque se você deixar ali, em questão de poucos meses, poucas semanas, esse fungo ele vai cobrir toda a tua planta e vai matar a tua planta. Isso aconteceu comigo aqui há algum tempo atrás com uma Myoxanthus punctatus. Eu vi aquele fungo branco, deixei ali, não mexi. Quando eu fui ver, ele praticamente já tinha tomado toda a parte do rizoma da planta, já estava subindo nos brotos da planta. E infelizmente eu vim a perder a planta também, porque eu demorei muito para tomar uma atitude com relação a isso. Então, se você perceber esse fungo branco que começa a subir pelos rizomas, pelas raízes, pelos bulbos, rapidamente, retire isso, elimine, limpe, não tente só limpar o fungo e deixar a planta plantada no mesmo lugar, não. Retire, mas a planta vai sofrer, é preferível a planta sofrer e você replantar do que você perder a planta, porque ele é muito agressivo, ele sufoca a planta ali e ele acaba matando essa planta, tá joia? Tem que retirar mesmo e eliminar. E, se possível, jogue fora ou queime, mas não deixe ele exposto no ambiente, porque senão depois, quando ele seca, ele acaba mandando esporos para o ambiente e provavelmente vai contaminar outras plantas, outras madeiras. Tá bom? Ela também diz o seguinte, que ela quer uma equestre cerúlea. Opa, então tá joia. Ela fala que quer uma equestre, mas acho que é só ela que tem. Só a cerúlea que eu tenho no momento. Aí ela pergunta o seguinte, se chega florida em Quirinópolis, Goiás. Olha, eu tento te mandar uma que tá com botão aqui, né? Mas se ela pedir hoje, a gente manda amanhã. Manda amanhã na segunda-feira, eu acredito que ela aguenta chegar, tá? Mas eu não posso te dar 100% de certeza, mas eu acredito que ela aguenta sim, né? Ela vai chegar à Florida sim, eu espero que sim. Mas eu protejo bem para que ela vá bem acomodada, pode ficar tranquila. Isso aí. Bom, eu perdi os comentários aqui, tô tendo que ler por aqui. Toda época de chuva, Eliana Ferreira. Toda época de chuva, minhas orquídeas Dendrobium, Denfol, enchem de fungo, ferrugem. Perco muitas. Isso. Tá? Elaine Ferreira. Elaine Ferreira. O que acontece, Elaine Ferreira? A ferrugem, tá? Ela também é um fungo bem agressivo, só que ele é um fungo de folhas, tá? E normalmente ele ataca justamente alguns dendróbios, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos pegar qualquer um dendróbio aqui, vai? Esse que tem. E principalmente os dendróbios que têm folhas finas, tá? Então esse daqui, olha, é um camburiense, tá? Então é folha fina. E normalmente ele ataca aqui por trás da folha e acaba aparecendo. Quando você levanta, você vê ele aqui, aquela mancha. E não adianta você limpar ali, tá? Porque o que acontece? Fica tipo uma úlcera aqui dentro e ali é onde que tá os esporos do fungo. Então não adianta você limpar, porque ele vai ficar aqui dentro. E não adianta você jogar fungicida de contato, porque também não vai acontecer nada, porque ele está protegido dentro da folha. Vai ter que ser um fungicida sistêmico. Tá? E ele também você vai ter que usar pelo menos 3 vezes, né, a cada 7 dias, para você poder eliminar. E realmente ele é um fungo aí muito agressivo e muito difícil de eliminar. E agora só que é só através de fungicida sistêmico. Então veja aí na sua cidade ou dentro da associação que você participa, alguém que possa fazer essa aplicação para você, porque é necessário usar IPI, tá? O fungicida sistêmico ele é altamente cancerígeno, ele pode ser muito agressivo para o ser humano. Tomem muito cuidado, tá, gente, com fungicida sistêmico.
ele é muito perigoso. Você tem que ter os EPIs, tá, gente? Proteção para o nariz, proteção para os olhos, proteção para a pele, porque você bateu na tua pele, o teu organismo vai absorver. E eles são altamente cancerígenos, tá bom? Mas é um dos únicos aí eficazes para que você possa eliminar o ferrugem. E o ferrugem, ele ataca justamente aí esses dendróbios, né? Dendróbios, denfal, essas plantas de folhas finas, tá ok? E é justamente esse problema, excesso de umidade, né? E esse excesso de umidade faz isso, principalmente com essas phalaenopsis. E muitas vezes quando você cultiva em vaso e o teu orquidário é aberto, vai acontecer isso. Então muitas vezes, né, Elaine Ferreira, não é isso? Muitas vezes, Elaine Ferreira, você vai ter que investir, tá? Fazer um investimento para você ter sucesso no cultivo das tuas plantas. Você vai ter que cobrir teu orquidário. Porque esse risco, se você sabe que todo ano você tem esse risco e todo ano você perde muita planta, vale a pena você manter teu orquidário aberto? Não vale. É preferível você investir, em vez para um ano de investir em planta, em comprar em planta, né? Porque morre, você compra novamente, provavelmente. Então o que acontece? Pare um ano, invista, cubra teu orquidário, que esse problema você vai diminuir assim, olha, em 80%, 90%, tá joia? E no caso, corte, faça o tratamento das plantas que você tem, elimine a ferrugem, porque senão ela vai reaparecer todo ano, ela está presente nas plantas e ela vai reaparecer todo ano que tiver um excesso de umidade, tá bom? Então, você tem 10 minutos... e ainda tem algumas perguntas aqui, eu vou dar uma selecionada. Tá joia. Então, enquanto isso seleciona, que eu vou mostrar algumas outras plantas aqui. Tá joia? Bom, que nem eu mostrei isso aqui para vocês, é o dendróbio camburiense. Olha ele aqui, ó. A florzinha dele é verde, mas é um dendróbio de pequeno porte. Olha que coisa bonita. Adoro esses dendróbios pequenos. Mostrar alguns pleurotales, né? Esse daqui é o Schwarzfurt, né? Então, nominho mais complicado, mas olha, que bacana ele, né? Eu acho ele muito bacana, que ele tem as sépalas dele vermelha, né? E, quer dizer, as pétalas vermelhas e as sépalas são brancas, né? Pintadinhas de vermelho, né? Então ele fica muito bonito, né? E a haste floral dele longa, ó, é uma planta bem bacana mesmo. Um outro Pleurotalis que eu tenho aqui, um Pleurotalis que abriu agora, olha, bacaninha. Esse daqui é o Navicularis, olha ele aqui, ó. É o dendróbio, é o Pleurotalis, desculpa, gente. É o Pleurotalis navicularis, né? Então tá aqui com as hastes florais dele. Esse daqui é uma variedade um pouco mais clara, né? O navicularis também tende a puxar para o vermelho. Esse daqui já é branco, só com algumas pintinhas vermelhas, né? Então é uma variedade mais clara aí. Então, Pleurotalis navicularis. Aqui, o que eu tenho aqui também, outro Pleurotalis, mas é da família dos Pleurotalis, né? É um condilago, né? Rodrigói. Então ele aqui, ó, uma flor toda peludinha, muito bonita, muito delicada. Adoro esse daqui, né? É o condilago Rodrigói, né? Mostrar alguns Pleurotalis que estão aqui. Pleurotalis já foram. Alguns dendróbios. Então vou mostrar alguns dendróbios aqui, ó. O Acely, né, a docrilha, né? Docrilha Acely, né? Tá florida aqui, olha, uma planta bem bacana, olha que floração linda, né? Então, é uma planta aí que tem um leve perfume doce, né? Então, assim, é bem bacana também, olha só. Vamos lá aqui mostrar mais um. Um dendróbio aqui legal, também bacana, que tá florido agora. Esse daqui é o dendróbio bilobulatum, né? Então, dendróbio bilobulatum aqui, olha só. As folhas dele aqui, ele é da família dos Aporum, né? Mas é bem florido aqui, olha só que coisa linda, né? Muito bacana. Adoro esse daqui também, bem florido. Um outro dendróbio que está aqui, ó, florido, né? É o dendróbio lobulatum, né? E tinha aí como um reflexipétalo, né? Mas ele estava errado o nome, então é o lobulatum, né? Dendróbio lobulatum. Então tá aqui, olha. A gente consegue mostrar ele aqui bem floridinho, vou mostrar aqui no preto. O que eu acho bacana é que a flor dele é rosa, né? Nesse gênero aqui, dificilmente as flores têm um colorido avermelhado. E esse daqui ó, tem um colorido avermelhado, muito bacaninha também.
Esse daqui já é um Pleurotalis, é uma Pabistiela, é a Biriricense. Olha como que ela está bem florida aqui, ó. E desses Pleurotalis pequenininhos, né, eu tenho aqui o Bicolor, que também está bem florido agora, ó. Bem florido, uma moitinha, ó, bem florida. E tem um outro pequenininho aqui também que está florido agora, é o Quadridentata. Então, ó, 3 Pleurotalis, 3 Pabistielas, né? Então aqui é a Quadridentata, a do meio a Biriricense e a do outro lado aqui a Bicolor, né? Então aqui, ó, 3 Pabistielas aí floridas aí nessa época aí com as belas touceirinhas. E para eu terminar, pelo menos mostrar aqui essas plantas, deixa eu mostrar aqui uma outra que é bem perfumada também. É um outro dendróbio, né? Esse daqui é o Himemanthum. Himemanthum, né? Então ele é um dendróbio que ele, ó, ele tem uma florzinha aqui, ó. Ele tem no labelo, ele tem uma marca amarela, né? Então ele tá florindo aqui, ó. Tem mais outra flor aqui, ó, florindo, e tem mais alguns botões. E o que é interessante? Ele é muito perfumado, né? É uma planta muito perfumada e um perfume bem gostoso. Sente pra você ver. Nossa, que delícia. É um perfume muito gostoso, né? Então esse daqui é uma planta, ele é muito parecido com o Pachyphyllum, tá? Só que o Pachyphyllum é uma flor mais clara e esse daqui é uma flor esverdeada e ela tem uma marca amarela no labelo, né? Então esse daqui é o Himemanthum, né? E é bem interessante, muito parecido com o Pachyphyllum, mas é uma outra espécie e ela é muito perfumada, muito bacana mesmo. Bom, Trigoglotis já mostrei. Ah, essa daqui é uma planta. Ibiqui? Ah, Ibiqui eu não mostrei. Esse daqui também é um outro, é uma Specklinia, né? Specklinia Dusterville. Então ela aqui, ó, florida. Ela tava, é uma planta aí bem bacana, ó, que tem uma floração muito bacana, ó. Então esse daqui é a nossa Specklinia Dusterville. O Ibiqui, que continua aí as flores dele se mostrando aí cada vez mais, aqui ó, o Ibiqui que continua aí em plena floração, né? Todos aí já conhecem, mas é uma planta que eu gosto pela duração, né? Ela dura aí em torno de quase 60 dias as flores dela, é muito fantástica, é muito ornamental, vamos dizer assim, né? A Ibiqui. As nossas pequeninas Xenorchis, né, que continuam aí floridas, né? Então aqui as Xenorchis cultivados aí em Sanção do Campo, né? Em bolachas de Sanção do Campo. Então uma aqui clarinha e a outra com uma cor, a cor normal delas, né? Então é uma variedade, ela varia do tom de rosa, né? Desde o clarinho até aquele rosa bem vivo, né? E essas duas cultivadas em bolachas, né? Então aí o enraizamento delas aí fantástico, né? Então crescendo aí, se enraizando muito bem nessas bolachinhas de Sanção do Campo. Bom, gente, vamos finalizar, porque senão daqui a pouco vai começar a chuva também e eu vou tomar um banho aqui, daqui a pouquinho. Então vamos lá, você falou que tinha mais algumas perguntas, então vamos para a gente poder encerrar aqui a nossa live de hoje. A Sandra, aqui tá, a Sandra Natureza Orquídeas, está perguntando, o pulgão também está relacionado com o ambiente? Principalmente nos brotos acontece de aparecer, acho que é pulgão verde, parecem vários. Tá, Sandra, né? Sandra, pulgão, o que acontece? O pulgão, ele é um inseto, né? Que você precisa eliminar. Tá? Ele é fácil eliminação, mas se você não eliminar ele, ele vai vir para todas as suas plantas e principalmente ele aparece nos brotos e nas hastes florais, principalmente. Mas você precisa eliminar, não tem outro jeito, tá? O que você pode eliminar o pulgão, tá? Ele está relacionado também com a questão, ele é alado, ele acaba voando, saindo de uma planta para outra, então se as plantas estão muito próximas, ele acaba saindo de uma planta para outra. A formiga também acaba fazendo com que ele se espalhe muito mais rápido, também você precisa eliminar a formiga. E muitas vezes foi planta que está contaminada, que já tinha pulgão e você trouxe para dentro do teu orquidário. Tá? Então por isso que você precisa eliminar ela. Você pode eliminar ela com detergente.
tá? Então você pegar 1 litro, detergente, eu uso normalmente detergente neutro, aquele transparente, tá? Só evite usar detergente à base de limão, que ele não é muito indicado para isso. Que a essência é limão, então ou neutro, né, ou aquele cristal, né, qualquer um dos dois é o que eu utilizo. Você vai colocar em 1 litro de água 50 ml de detergente. Tá? Então, para cada litro de água, 50 ml de detergente. Misturar e aplicar nas suas plantas, evitar as horas mais quentes do dia e aí você faz a aplicação, tá joia? E aí você vai conseguir eliminar o fungão. Mais uma pergunta só. E aí começou a chover, tá? Já tá chovendo. Ronaldo Ramalho, ao adquirir uma micro, nem sempre sabemos a origem da planta. Quais cuidados para evitar fungos, bactérias, enfim, parasitas e doenças? Então vamos lá. Ronaldo Ramalho. Ronaldo Ramalho, o que você tem que evitar, Ronaldo Ramalho? Ou o que você tem que fazer? Quarentenar as suas plantas. Quarentena, tá? Então chegou tua planta em casa, não coloque junto com as outras plantas, coloque em um outro local. Observe a sua planta ali por 1 semana, por 15 dias, ou até, seria o ideal 3 semanas, tá? Pelo menos 21 dias, porque normalmente o ciclo de algumas enfermidades, elas são de 7 a 14 dias. Então, por 21 dias você observe a tua planta. Se ela tiver, não aparecer nada, nenhum vírus, nenhuma bactéria, ou vírus é mais difícil, né? Mas assim, a bactéria, ou fungo, ou alguma cochonilha, algum pulgão, alguma coisa desse tipo, depois você pega ela e leva para dentro das outras plantas. Se aparecer, você cuida dela, trata e depois você coloca, tá joia? Quarentenar. E é uma coisa, um hábito que a maioria das pessoas não tem, a grande maioria. Só quando você pegar uma enfermidade que você perder muitas das suas plantas, aí você vai pensar nisso. Mas quarentena, tá? Pelo menos por 3 semanas. Tá joia? Você já vai eliminar muito desses problemas. E se apareceu, você trata, cuida, mas não contamina as suas plantas. Tá joia? Pessoal, vou ter que encerrar. Começou a chover, tá chovendo, já tô aqui quase todo molhado. E vamos ter que encerrar por hoje. Muito obrigado aí a todos, eu espero que eu tenha conseguido ajudar e responder todas as questões. Um grande abraço e até a próxima semana, tá bom? Até mais, pessoal!